O Inter venceu aqui no estádio Beira-Rio o Monzón por 2-0 em um jogo marcado por muitos fatos importantes aqui no estádio Beira-Rio. A preocupação em relação à lesão de Alan Patrick e Wesley. Eles vão perder toda a reta final do Gauchão. O que está acontecendo em relação a esses jogadores? Quando que o Inter espera que eles retornem aos gramados? A gente vai falar sobre isso, a gente vai destacar a vitória colorada e o que foi explicado pelo técnico Roger Machado depois do jogo, a movimentação no vestiário colorado e as cobranças feitas por um dirigente do Grêmio envolvendo o Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O link está no primeiro comentário fixado para tu te inscrever lá na KTO e também na descrição desse vídeo. Faz a tua fezinha, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Gente, o Inter venceu o Monzón mais ou menos ao natural, não se esperava algo de diferente. Talvez o Inter tenha tido uma dificuldade ou outra para furar o bloqueio do Monzón. Vale a gente considerar que o jogo começa e é interrompido com 10, 12 minutos do primeiro tempo por conta da forte chuva que caiu aqui em Porto Alegre minutos antes da bola rolar. O campo estava impraticável, o gramado foi até o final do jogo com alguns pontos de poças d'água que também dificultaram a partida e algumas ações ofensivas do Inter. Dá para a gente ressaltar isso também, mas assim, com o campo numa condição melhor, o Inter ganhou ao natural, porque é melhor do que a equipe do Monzón. Com a vitória, tá, o Inter terminou a classificação na primeira fase como líder do Grupo B, tá, com 20 pontos, e também foi o líder geral, o melhor time do Campeonato Gaúcho em pontuação. O líder do Grupo A foi o Grêmio, 17 pontos, ganhou do Ipiranga por 1-0 com 1 a menos, e o Juventude, que ganhou por 3-2, um jogo emocionante. Pelotas com 2 a menos vira para 2-1 contra o Juventude vira de novo para 3-2. Juventude foi o segundo melhor time no geral do campeonato, 19 pontos, um atrás do Internacional. E no fim, o melhor segundo colocado, que será o adversário do Inter nas semifinais, o Caxias, que empatou em casa em 1-1 contra a equipe do São José. Vai ser o adversário do Internacional no próximo final de semana na partida de ida. E depois aqui no Beira-Rio, o jogo de volta na outra semana, tá? Então o Caxias será o adversário do Inter na outra semifinal. Lá no Alfredo Jaconi vai ser decidido entre Juventude e Grêmio. Grêmio e Juventude. O Grêmio começa dentro de casa aí a ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, tá? A gente não pode falar em si sobre o jogo sem destacar o que foi o dia de hoje em que o Inter oficializou duas lesões importantíssimas. Alan Patrick e Wesley, tá? O Inter enviou um boletim médico em que a gente imaginava que o Inter daria uma atualização sobre o que de fato aconteceu na lesão do tornozelo do Alan Patrick, mas mais do que isso, o Inter também comunicou uma lesão do Wesley. Vocês vão lembrar, Wesley, o Roger havia dito até no jogo, se eu não me engano, eu não lembro se é só no jogo passado, tá? Eu acho que é um jogo antes do jogo passado, que o Wesley até sentiu um pouco da coxa e teve que sair no intervalo. Acho que foi um jogo passado, sim. E no fim das contas ele teve uma lesão na coxa. O Wesley desfalca o Internacional, tá? O Wesley teve uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda, está em tratamento com o departamento médico do Inter. A expectativa é ir de pelo menos 2, 3, quem sabe um pouco mais em relação a essa lesão, porque não é uma lesão simples de coxa que o Wesley teve, é uma lesão grau 2 na coxa, tá? Na coxa esquerda especificamente. Assim, só se o Wesley, claro, é sempre importante, quando a gente fala de recuperação de jogador, a gente está falando que tem jogadores com biotipos diferentes, tipos de recuperação diferentes, tá? Então vai depender disso sim para os dois. Pode ter um prazo aí que é 3, 4 semanas, 5 semanas, quem sabe? Pode, em relação ao Wesley, por ser uma lesão grau 2. Mas ainda assim, é biotipo, pode ser que ele se recupere antes. Então, o Alan Patrick é uma lesão ligamentar no tornozelo direito, tá? Lesão ligamentar, uma entorse. Inclusive, pelo que a gente descobriu e pelo que o Roger confirmou na sua entrevista coletiva, se falou de uma possibilidade de até 2 meses, mas a informação das últimas horas é de que ela não é uma lesão grave, tá? Quando a gente escuta lesão no ligamento, todo mundo fica assustado. Bom, é grave e vai parar por um tempão. Mas não, porque não foi uma ruptura no ligamento do tornozelo, foi uma entorse ligamentar, que é quase uma lesão grau 1 de tornozelo. Então pode ser que ele fique 2 semanas fora, o que faria com que ele perdesse os 2 jogos das semifinais provavelmente. Talvez se recuperando para o jogo de volta, talvez, mas mais provável de um retorno do Alan Patrick em uma eventual final do Campeonato Gaúcho. Dentro disso, o Roger falou na sua entrevista coletiva, tá, sobre o jogo, que do panorama que estava o campo, se imaginava já que ele iria atrapalhar para o que é o jogo do Internacional e para o que foi feito na escalação. O Inter não tem o Alan Patrick, né? O Inter teve as dificuldades
para escalar o time, jogou com uma linha de 3, tendo Vitinho, Carboneiro e Borré. O Borré mais ou menos atrás do Ener Valencia. O Borré, na verdade, o Ener entrou na vaga do Alan Patrick lesionado, né? E aí o Ener foi lá para frente, ficou o Borré jogando atrás do Ener Valencia, em cada lado, do lado direito Vitinho, do lado esquerdo o Carboneiro. E aí, às vezes, o Carboneiro entrava por dentro, jogava centralizado, aconteceu de tudo, tá? Foram várias mudanças táticas ao longo do jogo e de movimentação, baseado na movimentação de alguns desses jogadores. O Roger destacou que o Inter se adaptou muito bem, tá? Mesmo assim, ao gramado. E que o segundo tempo foi mais fiel ao que ele queria que acontecesse no jogo, porque havia melhorado bastante o gramado também. Que o Ener empurrou a linha do Monson para trás, que teve uma flutuação boa do Carboneiro jogando aberto e fechado também por dentro, que o Borré funcionou como um segundo atacante se movimentando bastante, isso também ajudou, e que Borré e Carboneiro municiaram muito esse ataque do Inter e que era o objetivo dele. O Borré jogando nessa vaga do Alan Patrick, basicamente, e o Carboneiro pelo lado e também jogando, por vezes, centralizado. Mesmo perdendo o Alan Patrick, que é um articulador, segundo o Roger, a equipe conseguiu passar a bola por todas as fases do campo, mesmo não tendo o seu camisa 10. Sobre a lesão dos dois e a volta deles para uma semifinal ou eventual final de Campeonato Gaúcho, o Roger disse que os dois estão se tratando para retornar o mais breve possível. O Alan Patrick até passou aqui na zona mista, caminhando normalmente, tá? Assim, uma lesão grave, que ele vai ficar 2 meses afastado, ele não está caminhando do jeito que ele estava caminhando aqui na zona mista. Ele estava caminhando com a maior tranquilidade do mundo, sem mancar muito. Então, assim, eu estou bem confiante em relação à recuperação do Alan Patrick, principalmente, tá? Mas ele disse que lesões musculares como a do Wesley dependem de um prazo e que às vezes pode retroceder e, de fato, lesão muscular na coxa ainda, de fato, ele pode estar pronto para jogar daqui 2 semanas e aí retroceder as dores e ele ter que voltar a se recuperar. É uma questão mais complicada, mas ele disse que confia nos dois, sim, não ficando fora do gauchão e podendo voltar aí na fase final do campeonato. Aí resta a dúvida, qual dos jogos que eles vão voltar e aí se o Inter vai chegar na final para que, quem sabe, eles retornem numa final de campeonato, tá? Ele falou também sobre o Thiago Maia, que hoje foi relacionado, não tinha sido relacionado em Juí por conta da negociação com o Santos. O Roger destacou que sabe a mesma coisa que a imprensa sabe, que tem uma negociação em curso do Thiago Maia, do Inter e do Santos, que ela ainda está acontecendo, tá? Ela não está terminada, mas que hoje foi possível levar ele para campo, que ele se demonstrou disponível para jogar esse jogo, para ir Juí. Segundo o D'Alessandro, antes do jogo, ele não estava com a cabeça no jogo do Internacional, já estava com a cabeça em Santos. E o Roger destacou, ele vai usar o Thiago Maia enquanto o Thiago Maia estiver aqui, tá? Sobre o adversário do Inter na semifinal, o Caxias, Roger destacou que viu 2 jogos do Caxias até o momento, obviamente daqui para frente até o jogo de ida na semana que vem no Centenário em Caxias, ele vai ver mais jogos da equipe Grená, mas o Roger destacou que ele viu 2 jogos do Caxias e que é uma equipe ofensiva montada com um DNA de jogar solto e que o Caxias se classificou com muito mérito para essa fase de semifinais do Campeonato Gaúcho. Num grupo difícil, tá? Em um campeonato que, pela mudança do regulamento, eles sabiam que se bobeasse poderiam ficar fora. Roger disse que vai ser uma grande decisão contra o Caxias nesses 2 jogos, sem favorito. Roger não quis colocar favoritismo para nenhum lado e destacou que o Inter espera fazer grandes jogos. A gente viu também 2 jogadores falando aqui na zona mista. O Bruno Henrique, que fez gol, jogou muito bem, e o Vitor Gabriel, que, cara, é impressionante o que esse garoto está jogando ao lado do Vitão. O lançamento que ele dá para o primeiro gol, que é um gol contra, aliás, para o segundo gol, que é um gol contra do zagueiro do Monson, que é um lançamento para o Carboneiro, ele puxa em direção à área, cruza e a bola rebate, era uma bola pro Ener, ela rebate e entra. Cara, o lançamento do Vitor Gabriel é qualquer coisa pro Carboneiro, é impressionante o que esse guri tá jogando, tá? O Vitor Gabriel fala, ele diz que tem feito boas partidas e conseguido ajudar o grupo e que ele fica muito feliz por isso. E diz que a equipe segue trabalhando para buscar o grande objetivo, mas que ainda não está sendo falado no vestiário sobre o Caxias em si, estudar o Caxias, porque agora é descanso de 2 dias, o Inter se apresenta na terça no CT Parque Gigante, a partir disso vão pensar no Caxias e no seu adversário. O Bruno Henrique também falou aqui, tá? Ele destacou que o time está vindo bem, que os atletas estão comprometidos com a campanha e está fazendo um grande campeonato gaúcho. E disse que agora a equipe tem uma semana cheia para pensar no Caxias. E para a gente fechar, o condicionamento do lado do Grêmio está a todo vapor. O Guto Peixoto deu uma entrevista lá em Erechim, o Grêmio ganhou por 1-0 do Ipiranga com 1 a menos, reclamou muito da expulsão do seu lateral, o João Lucas. E o que ele disse, tá? O Guto Peixoto disse o seguinte: hoje ficou evidente que o condicionamento do Inter funcionou.
Um lance que não era nem para amarelo para ele, o João Lucas, lateral do Grêmio, acabou sendo expulso. Nós não podemos mais ficar quietos. Achamos que poderíamos, em 2025, passar por cima desse tema. E depois ele ainda diz: se o objetivo do nosso adversário não for diferente que o nosso, eu acho que eles não vão se opor a uma arbitragem de fora do estado, pensando na fase final agora do Gauchão. Como eles, Federação Gaúcha de Futebol, vão montar o VAR se a cada entrevista do lado de lá, do lado do Inter, eles descartam 2 nomes. Foi uma crítica séria e forte ao Internacional, dizendo que o Inter está condicionando a arbitragem. Mas eu quero lembrar que o Guto Peixoto começou o condicionamento algumas semanas atrás, num jogo contra o Monson, lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Onde começou isso? Em redes sociais de dirigentes do Grêmio, se manifestando, falando sobre o VAR, falando do Inter, que o VAR estava beneficiando o Inter nas 3 primeiras rodadas, em que 3 pênaltis foram marcados para o Inter e todos eles foram justos, indiscutíveis. Então, assim, está começando uma disputa no bastidor, e que já está há bastante tempo acontecendo, mas que agora deve se intensificar nessa fase final do Campeonato Gaúcho. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.